Então, quem não puder assistir ou comparecer agora, pode assistir depois. Então, se souberem de alguém que queira ter participado, vocês podem avisar que vai ser gravada e eu passo o link da aula, né, para a pessoa que precisar. Deixa eu mostrar para vocês os slides. Cadê meu slide? Aqui. Não. Some do nada, às vezes. Tá balançando aqui, né? Deixa eu colocar alguma coisa aqui. Você não tá aí, né? Mas aqui onde eu moro tá muito quente. Gente, cadê os meus slides? Pronto, eu acho que vai aparecer. Não tá indo. Gente, tá tudo um caos hoje aqui. Meu Deus do céu. Acho que agora tá aparecendo aí. Aparecendo. Dá só um instantinho que eu vou pegar uma coisa aqui. Vou apoiar o computador, porque ele fica balançando, né? Tá balançando um pouco, né? Tá balançando. Só um instantinho. Ó, eu peguei esse slide aqui, eu já usei ele em outras aulas, e ele é um slide introdutório, assim, né, sobre a redação, e o gênero mais comum, que é o dissertativo argumentativo, né? Eu não sei se vocês vão fazer esse tipo de texto, né, que é aquele que tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Vocês vão fazer esse tipo de texto? Ou vocês vão fazer outro tipo de texto, tipo estudo de caso, ou, sei lá, uma peça, né, jurídica? Bom, nesse texto aqui, geralmente é o que é mais cobrado, né? Eu acho que a FGV cobra. É, bom, é um modelo que o Enem também utiliza. Eu não sei, eu não fiz muito concurso não na minha vida, não. Só sei que a FGV cobra e outras bancas também, mas não é, digamos assim, o terror do concurso, né? Mas eu sei que a banca Cooperv, Cooperv não, a Sebrasp, ela trabalha com texto dissertativo argumentativo, que é um pouco diferente e também é um pouco mais difícil. Mas essa proposta aqui de texto, eu diria que ela é mais fácil, né? Porque esse texto dissertativo argumentativo, vocês vão utilizar o repertório sociocultural de vocês, né? E isso vai dar liberdade para vocês escreverem sobre aquilo que vocês sabem, né? Obviamente que o texto dissertativo argumentativo ele busca um embasamento, né? O embasamento ele é, digamos, corpo do texto, né? É isso que vai trazer uma qualidade discursiva para o seu texto. Então, as pessoas pensam que o texto dissertativo argumentativo ele é só uma questão de introdução, ou seja, né, uma questão estrutural, né? É introdução, desenvolvimento e conclusão. E não, isso é uma, digamos que é uma leitura, uma compreensão bem rasa, né? Porque todo texto dissertativo argumentativo, ele visa o convencimento do leitor. Então, para você convencer alguém, você precisa usar bons argumentos, né?
E aí é nessas horas que a gente vai olhar o texto, e o texto às vezes não tem uma boa argumentação. E aí as pessoas perdem ponto, ou quando a pessoa também não compreende o tema, ela também pode zerar, né? Aqui eu trabalhei com um tema do Enem de 2015, mas eu vou abordar o tema, né? Vou falar mais aqui, resumidamente, aí vocês vão fazendo perguntas, né? Aqui, por exemplo, eu digo que na compreensão do tema, a gente precisa é, focar na questão das palavras, né? Por exemplo, eu peguei o tema da persistência da violência contra a mulher, que foi o tema do Enem de 2015. E aí, por exemplo, a palavra persistência, ela se refere a algo que está acontecendo, mas que já vem acontecendo durante o tempo. Então, não é algo novo, é algo que tem, digamos, lastro histórico, né? Isso já está acontecendo há bastante tempo. Então, a palavra persistência já indica um problema na sociedade, na sociedade brasileira, né? Se o tema é a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira, então a gente tem essa dimensão de que o texto está querendo que a gente aborde essa temática dentro da sociedade brasileira. Então é bom trazer argumentos que estejam relacionados à sociedade brasileira. E aí é, tem uma questão muitas vezes que as pessoas deixam passar, que é o que, por exemplo, aquelas palavras ali juntas podem significar. Por exemplo, a violência contra a mulher na sociedade brasileira persiste. Se a gente for olhar a título, né, de trás para frente, né? E aí o que esse tema ele busca? Ele busca que o candidato, a pessoa que esteja escrevendo, coloque, explique razões por que essa violência contra a mulher persiste. Então, se trata, no próprio tema, assim, na verdade, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira, tá? Acho que o título está incompleto. Mas o que acontece? Ele está querendo saber, assim, né, a banca, né, por que persiste essa violência contra a mulher na sociedade brasileira. E aí a ideia que você discorra sobre a causa disso, aí você traga dados sobre a tese que você vai desenvolver e que você busca uma solução. E aí as pessoas têm muita dificuldade, né, na hora de fazer isso, né? Porque às vezes falta leitura, falta o preparo, né? Enfim. Mas se a banca que vocês forem, enfim, que vocês, caso for escrever, for serem analisados, tiver texto motivador, esses textos motivadores, eles vão te auxiliar na hora de argumentar. E aí, eu vou explicar como que vocês podem fazer isso, né? Ah, tá. Aqui não vai aparecer, não, mas eu vou mostrar para vocês a folha de redação dessa proposta. Eu já mostro como vocês podem aproveitar os textos motivadores quando vocês forem escrever. Gente, cadê o texto, né? Tá, hoje está maravilhoso o negócio. Vou procurar aqui, vai aparecer em algum momento. É, a persistência.
Já vou no Google mesmo e encontro o tema. Bom, não achei, né? Então, bora pro Google mesmo. Google. Não aparece. Ah, esse site aqui é um site muito bom. Vocês já ouviram falar desse site? Imagine. Convido vocês para olharem, se vocês tiverem um tempinho. É um site que as pessoas escrevem redação, enviem para correção e a pessoa, né, avalia, né? Só que é pago, né? Mas as redações ficam lá públicas, né, para a pessoa poder ler, né? Hoje está dando tudo certo, né? Graças a Deus, está dando tudo certo. Logo hoje, tudo certo. Temos que preparar essas folhas. Meu Deus, perdeu o negócio. É porque, enfim, né? É feriado, aí tá todo mundo. Ah, vou pegar essa proposta aqui do Enem de 2024, que é esse ano. Pronto, melhor. Vou ficar aqui perdendo tempo, não. Pronto. Vou enxergar direitinho. É, esse aqui foi o tema do Enem de 2024, esse ano, né? Vocês ouviram falar que o tema foi o desafio da valorização da herança africana no Brasil, né? Vou mudar de tema por enquanto, porque eu não encontrei o arquivo, mas o exemplo é o mesmo, né? Eu, por exemplo, fui fazer a prova só para fazer mesmo, e eu não sabia o tema que iria cair, né? Então, o que, que eu fiz? Usei os textos motivadores para ter informações e argumentar. E, por exemplo, a proposta trazia 5 textos, né? Deixa eu ver, 6 textos motivadores. E aí, um dos textos é a definição, que é herança, né? O primeiro texto motivador, né? O segundo texto fala sobre a cultura africana no Brasil e como elas foram colocadas como ou representadas de formas estereotipadas ou estigmatizadas na televisão, nos filmes. Aí tem poema também, texto 3. Tem também uma notícia
saiu no jornal, que é o texto 4. O texto 5 tem um samba-enredo da Escola Mangueira, de 2019. E o texto 6 tem uma fotografia dos alunos de uma escola municipal do Rio de Janeiro, olhando, né, para a imagem do Zumbi dos Palmares, né, na Dia da Consciência Negra, né, enfim. Esses textos motivadores, eles não estão aí, digamos, por acaso, né? A banca faz isso, principalmente o Enem, para auxiliar as pessoas a argumentar. E aí você pensa assim, mas eu não sei nada sobre o tema, como é que eu vou argumentar sobre esse tema? Então, você não precisa saber tudo sobre o tema. Se você souber compreender e interpretar, aí você não precisa saber mesmo. Você só precisa usar as informações a seu favor. Eu, por exemplo, não sabia o tema que ia cair, consegui argumentar, né? E sabendo que o Brasil tem um passado de quase 400 anos de escravização, que o país segue ainda sendo racista. Então, você tem 5 textos né, verbais ali, né, para você poder usar como embasamento. Então, eu não precisava, né, ou qualquer pessoa que estivesse ali, não precisaria ser um expert na área, né, um grande intelectual, para poder argumentar. E o que eu fiz? Eu trabalhei, por exemplo, com a tese de que a cultura mas a cultura africana, no sentido mais geral, ela foi apagada da história. Eu trabalhei com essa tese. E aí, a partir daqueles textos motivadores, eu argumentei essa tese, né? E aí, deixa eu encontrar o meu texto aqui, espero que eu encontre esse texto. Amor de Deus. Hoje o negócio tá bonito. Deixa eu ver se eu vou encontrar, né? Apareceu. Esperar. Estou tá quase parando também. Play, please. Pronto. Deixa eu fechar isso aqui. O que acontece? Eu trabalhei com a ideia, né, de que, se me perdoem o título aqui, tá faltando uma palavra, tá? Um povo sem memória, é um povo perdido na história. Só que eu estava escrevendo, já era de noite, estava cansado e acabei não corrigindo. Eu trabalhei com essa ideia de que a cultura negra foi apagada, historicamente, por conta, né, da nossa sociedade. Quem estudou história, ensino médio, consegue ter acesso a essa informação que eu estou passando. Então, assim, os negros não podiam dançar ou não podiam tocar, vocês não podiam sambar, não podia cantar o samba na rua, não podia praticar capoeira, não podia realizar cultos religiosos também em praças, em nada, não podia. A pessoa era presa, era detida, e aí a cultura foi sendo sufocada, né? E os negros, não sei se você sabe, mas quando eles foram libertos, além de ter que pagar para ser liberto, ele tinha que pagar, foi simplesmente de um dia para o outro ele foi liberto, né? Ele simplesmente tinha que trabalhar, pagar para ter a carta de alforria, né? E aí, depois que ele recebesse a carta de alforria, ele poderia ser livre. Porém, o Estado, a monarquia na época, né, não providenciou nenhuma moradia, nenhum espaço onde eles pudessem morar. Então, essas pessoas foram morar nos morros. E, para sobreviver, tiveram que trabalhar para os seus
senhores de engenho, que eram os seus donos, antigos donos. Então, eles não tiveram, digamos, nenhuma ajuda de custo da monarquia depois que eles foram libertos. Então, eles tinham que começar do zero. E sem terra, como é que você vai morar? Como é que, enfim, como é que você vai tomar banho, vai comer? Né? Então, eles foram abandonados pelo Estado, né? Estado no sentido, na verdade, na época era monarquia, não era Estado igual a gente tem hoje, né? Mas foram abandonados, foram deixados ao léu, assim, digamos, né? E, enfim, até quando eles se reuniam para se expressar em modo de cultura, em modo de grupo, era proibido. Então, eles tiveram que trabalhar para os senhores de engenho e, ao mesmo tempo, não podia manifestar a fé deles, nem a música, nem a dança, enfim, nenhum tipo de esporte que fosse ligado à África, né? Então, eles tinham que viver de cabeça baixa, né? E aí, eu vou ler aqui, vou explicar para vocês a questão da tese, do uso do texto motivador, né? Eu vou ler. A questão da desvalorização da herança africana tem relação com séculos de apagamento da cultura dos negros no Brasil. Então, já estou afirmando alguma coisa e estou já trazendo a minha tese, estou apresentando a minha tese, né? Que o tema era o desafio para a valorização da herança africana. O que é a herança? Pode ser um costume, pode ser um hábito, pode ser, enfim, tudo aquilo que remete não só à questão financeira, né? Mas pode ser um conhecimento, pode ser um modo de falar, pode ser um modo de se comunicar, pode ser uma história, uma narrativa, enfim, nós chamamos isso de cultura, né? Então, tudo aquilo que é transmitido de um grupo para o outro vira cultura. E no Brasil, a gente, né, posso dizer a gente, né, sou uma mistura, né? Eu sou mistura de branco com negro. Mas os negros não puderam se expressar da maneira que podiam. Então, essa cultura, essa herança foi sendo apagada, né? Ou seja, se você não pode falar daquilo que você digamos também, né? Você é impedido de se manifestar, de se expressar. Logo, as pessoas não vão saber quem você é. Então, da cultura branca, europeia, americana, a gente sabe, porque a gente vê nos filmes, a gente vê na novela alguma coisa, a gente vê em alguma série. Agora, a cultura negra, ela foi, digamos, proibida por muito tempo, né? Os negros não podiam nem andar na mesma calçada que os brancos, não podiam utilizar os mesmos banheiros, não podiam dividir o mesmo espaço público. Então, tudo era muito dividido, enfim, segregado, né? E aí, sabendo disso, né? E aí eu sempre atento para a questão do repertório, né? Eu sempre acho que os livros de história e de sociologia ou de filosofia do ensino médio são excelentes para vocês criarem repertório. Livros de ensino médio mesmo, tá? São excelentes. Eu lembro que eu estudei livros de ensino médio para poder entrar no IFES e eu fiz cursinho popular, né? Aos finais de semana, também não paguei, estudava em casa sozinho e consegui entrar. Mas eu estudava ali, levava a sério, né? E estudava com o livro da minha sobrinha, que estava no ensino médio na época. Então, estudar sociologia, história, filosofia pode ser um pouco mais complexo, mas eu conseguia estudar, entender. Eu também lia. E tentava também me manter atualizado com as coisas que estavam acontecendo no Brasil. Então, eu já tinha um repertório quando fiz escrever esse texto, né? E aí eu só juntei uma coisa que eu já sabia com a outra, né? Que eram os textos motivadores. Aí eu digo, a manipulação da memória e a administração do esquecimento da herança cultural do povo negro é a parte de um projeto de poder que se constituiu desde que os europeus invadiram este território. Então,
Eu estou dizendo que a nossa memória, ou seja, tudo aquilo que a gente lembra sobre nós, ou sobre o nosso país, sobre a nossa cultura, tem uma administração por trás. Aquilo que a gente lembra e aquilo que a gente esquece é programado, né? Nada é por acaso, sem intenção. As coisas são pensadas, são calculadas, infelizmente, né? E o que acontece? Então, a gente cresceu vendo a família de brancos se reunindo, tomando café, trabalhando, estudando, namorando e se casando. A gente não acostumou, a gente não se acostumou, não sei se isso existe agora em novelas, porque eu não assisto novelas, ver uma família negra tomando café, a mulher indo trabalhar, o filho negro também de estudar, o filho na faculdade, a filha que é médica, o filho que é dono de uma empresa. Isso não sei se está acontecendo agora, mas não acontecia. Né? De você ter uma família negra tendo uma vida normal, né? De trabalhar, estudar, ser médico, ser empresário, viajar no exterior, se casar e tal. Isso a gente não via representado nas novelas, por exemplo, né? Mas a gente via o negro representado como o trabalhador braçal, a empregada doméstica e tal. Isso a gente chama de representação. O que é representação? É tudo aquilo que as pessoas produzem sendo, digamos, uma tentativa de fazer referência a alguma coisa. O que é isso? Se eu coloco uma família de brancos tomando café, indo trabalhar, tendo lazer, namorando, se casando, tendo filho, eu estou passando a informação de que esse é o padrão de família e de etnia que nós gostamos, que nós queremos. Só que a gente cresceu assistindo essas novelas, do Manuel Carlos, por exemplo, e a gente só assistia, né? A gente não tinha consciência que aquilo de mostrar só famílias brancas era, na verdade, uma imposição de um grupo, econômico, né, de um grupo que tem um poder, né, aquisitivo muito grande, de impor a cultura europeia e branca para toda uma população de um território vasto, igual o Brasil, são 210 milhões hoje, né, que são, a maioria, mestiço, né, é mistura de branco com indígena, ou pardo, que é mistura de negro com europeu. Então, você coloca como padrão de família os brancos, então você coloca como padrão de sucesso uma família branca, e aí a pessoa que é parda, que é negra, que vai vendo aquilo, ela não se vê representada naquela família, naquela novela, naquele filme que ela está assistindo. Então, hoje, a gente tem um pouco mais de representatividade, mas digamos que isso é recente. E essa representatividade, ela gera na nossa mente uma ideia daquilo que é bom, daquilo que deve acontecer. Então, quando você vê o negro hoje, numa novela, num filme, sendo empresário, dono de um negócio, de sucesso, né? Ou você vê um núcleo de uma família negra tomando café, conversando ali de boa, sem violência, né? Sem ser na periferia, onde ocorre um assalto, uma morte, você acha diferente. Porque a gente foi educado para imaginar que negro e criminalidade andam juntos. Negro e trabalho desvalorizado andam juntos. Então, hoje, depois do movimento negro, né, cobrar essa representatividade, as novelas estão mudando essa representatividade e mudando também a representação, que é isso, né? A representação é algo que você produz no audiovisual, pode ser uma novela, pode ser um filme, pode ser um documentário, pode ser um curta, pode ser uma literatura, né? Você escreve um romance, né? Uma história, um conto que retrata a vida dos negros. Sem ser essa vida toda subalterna, tudo isso é representação. Isso a arte consegue produzir, né? Não só a arte, né? Mas o telejornalismo, por exemplo, né?
Quando a gente assiste a televisão, a gente vê o pardo negro sempre sendo bandido, criminoso. A gente começa também a acreditar que essa é a cultura negra, que esses são essa digamos, a imagem que nós devamos conceber do negro. Isso é um problema, né? Porque, sabe assim, né? Pensar que negro é bandido, é vagabundo, é um pensamento, digamos, errado, equivocado. Porém, o jornalismo, por exemplo, trabalha com essa ideia. Então, a gente acaba tendo uma aversão a tudo que é do negro, né? A gente se acostumou a ter aversão à religião, à música, ou ao esporte, ou à dança, ou, enfim, à estética negra, né? O cabelo que é cheio, que é mais volumoso. Então, a gente aprendeu que quanto mais próximo do branco, melhor para ser aceito na sociedade, né? E aí a gente chama isso também de ideologia, né? Ideologia é a soma de crenças e valores, ideias que perpassam a nossa vida cotidiana e que a gente aceita como sendo natural, como sendo algo normal, né, digamos assim, né? Isso é a normalidade. E, na verdade, nada que a gente vive é natural. Tudo isso é produzido socialmente. Existe acordos, por exemplo, de se estabelecer imagens negativas de algumas pessoas, de alguns grupos. Existem acordos também sociais de se produzir uma imagem boa de determinados grupos. E, na história, a gente cresceu, por exemplo, acreditando que o Brasil foi descoberto, ou seja, ele não foi invadido, né? Invasão e descoberta são coisas diferentes, né? Mas a gente cresceu acreditando que os brancos descobriram o Brasil, onde aqui já havia moradores, já havia um povo com sua cultura, com sua religião, com sua fé, com seus costumes. E eles foram mortos, né? Foram mortos. Então, isso foi, além do país ter sido invadido, houve genocídios, né? E houve escravização. Então, estou trabalhando nessa ideia, né? Aí eu digo assim, desta forma, o Estado e os meios de comunicação de massa televisão, internet, rádio, hoje são as redes sociais, né? E as plataformas, né? Dessas redes. Então, sempre produziram discursos e sempre retrataram a cultura africana de maneira estereotipada e folclorizada, numa intenção de representar essa cultura de maneira inferiorizada e sem valor. Então, o que eu quero dizer? Que a cultura negra, bom, se por um lado ela pode ser exercida, né, ela foi proibida, e hoje, se ela é exercida, ela ainda é vista de maneira inferior, foi porque a gente se acostumou a ver essa cultura representada dessa forma. Então, quando você via nas novelas os núcleos de pessoas pretas ou pardas, nas novelas eram sempre núcleos de pessoas que moravam em favelas, né? De pessoas pobres, que não tinham educação, que não tinham hábitos decentes, eram pessoas sem noção, completamente destemperadas, e tudo isso mexe com a nossa percepção desse grupo, né? Se vocês quiserem comentar alguma coisa, vocês podem comentar, tá? Só apertar a mãozinha aqui, tem uma mãozinha aqui que vocês clicam, e aí vocês abrem o microfone e conversam. Então, essa imagem foi criada, então a gente começa a ter um pouco de distanciamento, um pouco de preconceito com esse tipo de gente, né? E aí que surge, por exemplo, a pessoa que é parda ou que é negra, que tem vergonha de ser negro, tem vergonha de ser pardo, porque acha que isso pega mal, é mal visto, né? Geralmente são pessoas que não têm, digamos, muitos protocolos, muitas etiquetas, saem falando tudo que vem na cabeça. E assim, eu moro em periferia, por exemplo, e isso acontece. Mas também não posso dizer que isso é 100% da população. Não posso, porque não é verdade. Então, essa representação mexe com o nosso imaginário. O imaginário
Ele é a construção de imagens que a gente vai constituindo a partir do momento que a gente nasce. Então, se você cresce ouvindo que determinado grupo é isso, é aquilo, você começa, né, obviamente você acredita, você começa a ter um certo medo, uma certa aversão desse grupo, porque falaram mal dele, né? E aí você não quer conhecer esse grupo, porque você já ouviu de alguém que esse grupo é ruim, é mal, não tem um bom comportamento, faz coisas desagradáveis. Então você começa a ter o preconceito, né? Que é preconceito daquilo que você não conhece. Então daí que nasce o preconceito, né? Ninguém nasce preconceituoso, ele se torna preconceituoso de acordo com a educação que a gente tem. Infelizmente, a educação que a gente recebe ainda hoje é racista, né? Então, a gente vai assistir televisão e o negro é retratado de forma negativa. A família, por exemplo, a minha família, por exemplo, fazia piadas racistas dentro de casa. Hoje eles não fazem, né? Porque eu não deixo. Mas as pessoas achavam isso muito comum, fazer piada e colocar o negro nessa condição de inferior, né? De alguém que é subcidadão, de alguém que não tem valor nenhum. Se quiserem comentar isso, vocês podem comentar, tá? E aí, o que eu coloquei no primeiro parágrafo de argumentação, né? Eu coloquei os versos do Santo Enredo, que está ali no texto motivador, né? E aí, eu estou ali trabalhando a tese do esquecimento, do apagamento, da memória, né? Que é administrada pelo próprio Estado, né? Pela própria elite cultural. E aí eu digo assim, ó, o sexto samba enredo da Mangueira, que diz a história que a história não conta, o avesso do mesmo lugar, desde 1500, há mais invasão do que descobrimento, ou seja, né, isso aí corrobora com aquilo que eu acabei de explicar, né? Aí eu digo, informam que, para se constituir uma nação dominante de um grupo sobre o outro, foi necessário que os portugueses impusessem seus valores aos milhares de índios e africanos aqui escravizados, perseguidos, exterminados. Diante desse contexto, é comum saber cotidianamente, pela mídia alternativa, pela mídia hegemônica, né? Pela mídia alternativa, os inúmeros casos de ataques e destruições de terrenos de culto afro-religiosos, de discurso preconceituoso sobre o funk em programas de televisão, bem como sobre a criminalização das periferias por meio de pessoas notadamente racistas. Então, o que eu estou dizendo aqui, né? Eu, por exemplo, acompanho nas minhas redes sociais mídias alternativas. O que é isso? São jornalismos ou produção jornalística daquelas empresas que não é a Globo, que não é a Record, que não é a Band, que não é a SBT. Então, são grupos de jornalistas que fazem um trabalho, ao meu ver, né, pelo menos, um trabalho mais verdadeiro, mais honesto, com as informações. E ali eu fico acompanhando o que está acontecendo no Brasil. E é comum, né, violência contra o negro na rua, a mulher negra também, que sofre preconceito, trabalho, enfim. Eu falei sobre a criminalização do funk, que já virou um projeto de lei, né? Criminalizar o funk, criminalizar espaços de lazer onde as pessoas convivem e tocam funk. Isso foi debatido várias vezes na Câmara, né, dos Deputados lá em Brasília, lá no Congresso. Então, essa visão de que, bom, o funk vem da periferia e quem foi para os morros quando foram libertos pela monarquia? Os negros. Então, na periferia que você vai encontrar os pardos, os negros, né? Você vai encontrar gente mais clara também, mas é minoria, né? Então, a maioria é composta por negros. Onde eu moro, por exemplo, tem muitos negros, pretos, retintos, muitos pardos. E aqui a beleza, o padrão de beleza onde eu moro é o pardo, sabe? E pessoa preta aqui é muito comum.
É como se fosse uma Bahia, sabe? Aqui é pessoa branca é incomum. Então, aqui a gente não tem essa ideia de que a beleza branca é mais bonita, onde eu moro. Mas os meus clientes, por exemplo, né, meus clientes, eu sou professor particular, né? Eu atendo muito a classe média, onde eu moro. E a maioria é branca. A maioria é branca, onde eu moro, na classe média. Então, se você vai nesses espaços, nesses bairros novos, o preto não é a beleza. Pardo lá não é a beleza padrão. O padrão de lá é branco. Mas se você vem para o lugar onde eu moro, o padrão aqui é o pardo. Então, na periferia, onde as pessoas ouvem muito funk, né? Também ouvem muita música gospel, né? Mas digamos que é na periferia que os negros vivem, né? Então, é muito importante para uma cultura branca e racista dizer que na periferia só tem coisa ruim. Óbvio que acontece coisas ruins, que ninguém deseja, mas também, óbvio que a gente não precisa criminalizar, digamos que a maioria da população é por conta de uma visão deturpada que a própria televisão produz, né? O próprio jornalismo, né? Produz. Eu nem assisto televisão, por exemplo, né? Porque por conta desse tipo de formação e de representação que os jornalistas fazem do negro e da periferia na televisão. Então, eu assisto porque eu acho que é um desserviço e é realmente uma violência simbólica muito grande. Aí eu continuo, né? Que as pessoas não conheçam Luiz Gama, que é um poeta, Maria Carolina de Jesus, que é uma escritora, Lélia Gonzalez, que é uma antropóloga e, enfim, socióloga, e suas obras, só revela o abismo histórico em que se encontra a própria cultura sobre si mesma. Ou seja, o próprio negro, ou a própria periferia, que tem ali, em sua maioria, pardos negros, não conhece a sua própria cultura, né? Ou seja, não conhece os seus antepassados. Então, a gente está alienado da nossa própria cultura, da nossa própria identidade. Então, se a gente é representado de maneira negativa, a gente nem se importa, né? Porque a gente não conhece nada sobre a nossa história, sobre o nosso passado, né? Nossos antepassados. Então, fica fácil manipular a nossa identidade, né? Mesmo assim, a cultura hip hop, a slam poesia, o samba, o jazz e o blues resistem ao ódio, à violência e ao preconceito social, político, institucional e histórico. O que é o preconceito social? É o preconceito que todo mundo tem na sociedade, que é compartilhado, né, na família, na escola, na empresa. Político institucional é quando o Estado é racista, né? Então, é o Estado que vê o bandido, que vê o pardo, o preto como bandido, e, enfim, quando vai abordar jovens nas ruas, aborda o preto, que é retinto, e deixa o branco lá sem ser revistado. E aí, esse Estado está agindo de maneira racista, né? Obviamente. Portanto, quando o Estado age assim, ele também é um agente do racismo, né? A pessoa pode estar falando, eu estou fazendo meu trabalho, mas se você tem um grupo ali que tem que ser revistado, então todas as pessoas de todas as cores têm que ser revistadas, né? Porque se tem alguém cometendo algum ato ilícito, obviamente ali que as pessoas podem estar importando alguma coisa. Não só uma pessoa, né? E aí eu falo sobre a cultura hip hop, jazz, o slam, porque primeiro, né, eu gosto, né? O samba ele tem letras, né, que são letras de resistência. O samba enredo, então, das escolas de samba, é pura resistência, e eles têm consciência do passado, né, da história que os negros, né, tiveram aqui de quase 400 anos de escravização. Eu falo do jazz também, que foram os negros que criaram, do blues,
tudo assim, música de preto, música de negro. E música muito boa, né? E a gente não consegue, olha que engraçado, né? Dizer música de preto e achar que a coisa é boa, né? A gente acha que coisa boa é coisa de branco, né? Coisa assim, MPB, até MPB tem bastante negro, né? Então, nosso país tem uma cultura afro, assim, samba, até a bossa nova foi influenciada pelo jazz, que é dos negros, o hip hop. Então, assim, se você lembrar dos Racionais MCs, os caras estouraram na década de 90, quando nem gravadora eles tinham, e até hoje faz história, né? Então, você pega toda essa cultura que foi marginalizada pela elite branca de São Paulo, do Rio de Janeiro, e a galera tá vivendo aí, mandando, né, o verso, mandando a rima, e assim, conseguindo trazer uma contraconsciência, né? Trazer uma contra-cultura racista para as pessoas acordarem dessa ideologia branca racista que o Brasil ainda vive, né? Então, vamos lá. Diante disso, é necessário... Gente, já, né? Já fui para a conclusão. Diante disso, é necessário que o Estado, juntamente dos Ministérios da Educação e da Cultura, dos Direitos Humanos e Igualdade Racial, produza políticas públicas de valorização dessa cultura em todo o território brasileiro, a fim de que a representação social dessa herança africana passe de subalterna para protagonista da identidade dessa sociedade ainda racista. Então, eu usei o agente social Estado, a ação, a intervenção, políticas públicas, né? Que a gente precisa saber o que fazer, né? O que o Estado deve fazer. E qual vai ser o meio, né? Ou seja, como isso vai ser realizado? Por meio dos ministérios, né? Os ministérios da cultura, da educação, né? Direitos humanos, igualdade racial, todos esses ministérios com verba pública vão produzir políticas públicas de valorização da cultura. E quando a gente fala de cultura, a gente está falando de arte, por exemplo, né? De audiovisual. Então, a gente vê editais de cultura por aí, né? Por exemplo, editais de cultura do livro. Então, pessoas que estão produzindo uma certa temática que envolve a cultura negra vão ser selecionadas para a produção de um livro em que o Estado vai bancar os custos gráficos, né? Aí aqui, onde eu moro, tem, aí deve ter também, né? Então, aí você seleciona, você submete o seu livro, a sua obra, e o Estado vai selecionar, vai produzir, vai difundir isso, né, nos espaços públicos. Então, isso é uma política pública de incentivo à cultura, né? Produzir também, por exemplo, eventos com danças, comidas, declamação de poesia, ou batalha de rima, enfim, qualquer coisa que traga a cultura negra como protagonista, pode ser uma política pública, né? Um edital de dança, um concurso enfim, enfim, de comida mesmo, ou qualquer isso. Tudo isso é cultura, tá? Cultura é aquilo que a gente come, que a gente veste, que a gente fala, que a gente canta, que a gente dança. Então, tudo isso o Estado pode promover em parceria, né? Através, nem parceria, mas através dos ministérios. Aí eu termino assim. Somente assim poderemos mudar e homenagear o sangue retinto pisado, que é um trecho de um verso que está no samba enredo da Mangueira, tá? E mudar o retrato do herói emoldurado, né? Que também é um trecho de um verso do samba enredo. E quem é esse herói emoldurado? É o herói branco, né? O bandeirante, né? O europeu que descobriu o território, né? Então, obviamente, né, gente, que quando a gente fala do homem branco, está dizendo de um ser humano específico aqui, assim, uma pessoa do meu cotidiano. Está falando de como se fosse uma metáfora, uma metonímia do poder, né? Então, o poder vem dos brancos e
escravização, o sofrimento, digamos, o sofrimento vem desse povo, né? Preto escravizado. E com os brancos vem o poder, vem o status, vem aquilo que é bom. Então, nesse sentido que a gente fala do branco aqui, não é da pessoa branca, mas uma cultura, de uma história em que um grupo branco sobrepôs a um outro grupo, né? Não da pessoa que é branca, coitada, né? Mas a pessoa não tem nada a ver com a história, né? Mas a gente está falando da história, está falando da pessoa em si, né? E então eu coloquei esses dois versos para finalizar o texto, né? Então eu escrevi esses versos, vou terminar de ler, né? Somente assim poderemos mudar e homenagear. Coloquei mudar e homenagear, tá? Agora que eu reparei o erro. Seria mudar o retrato do herói emoldurado e mudar, ou homenagear, sangue retinto pisado. Caso homenagear o sangue retinto pesado, que foi o negro, e mudar o retrato do herói emoldurado, que foi o branco, que foi descobrindo, entre aspas, foi invadindo e matando o Brasil. Como escreveu a escola de samba, pois um povo sem memória é um povo perdido na história. E aí eu encerro o texto. Então, o que acontece? Eu iniciei o texto falando sobre esquecimento, apagamento, memória, e aí eu encerro o texto falando sobre a mesma coisa. O povo sem memória é um povo perdido na história. Então, estou ali falando novamente, eu retomo a minha tese de que o apagamento, o esquecimento, ele tem que ser combatido, trago o Estado para poder solucionar, trago os agentes e o meio, e no meio do meu texto eu trago os argumentos. E aí eu utilizei o próprio texto motivador para fazer um embasamento, né, trazer um embasamento. E é isso que as bancas geralmente cobram das pessoas, né? Um repertório. E aí, o texto motivador pode ser utilizado, tá? Não é plágio você pegar as informações. Plágio só é se você copiar e colar, né? Colocar do jeitinho que está lá no texto motivador. Isso é plágio. Mas se você pega trechos para você argumentar, não é plágio. Então, nesse sentido, você pode utilizar os textos motivadores para usar a seu favor. Então, digamos que isso é interpretação, né? Compreender o tema, e se você souber interpretar, você consegue fazer muitos temas de redações por aí, né? Enfim, tem temas que a gente tem como saber mesmo, né? Mas, tendo um pouco de leitura, sabendo interpretar, você consegue fazer um texto, digamos, minimamente razoável, inteligente, que a banca vai ter ali o trabalho de corrigir, né? Bom, vocês têm alguma pergunta, alguma questão para falar? Vocês estão tímidos, não, né? Não fiquem tímidos, tá? Timidez, ela evita que a gente aprenda um pouco mais, né? Bom, se vocês não tiverem nada para perguntar, eu vou encerrar. E aí, essa aula eu gravei. Se alguém tiver interesse ou quiser compartilhar com alguém, eu tenho um grupo de WhatsApp e, de repente, vocês podem entrar lá e tal. Eu mando lá para alguém depois no privado e alguém vai compartilhar com todo mundo. Bom, era isso. Espero que a Conceição. Pode falar, Conceição. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite a todos. Ô, professor, qual é o grupo do WhatsApp que vai ficar essa aula? É um grupo lá que está escrito Plantão Tira Dúvidas. Ah, é porque eu entrei e uma colega que colocou no grupo, então eu vou ver com ela se ela tem Deixa eu ver se o eu link. consigo. Deixa eu ver se eu consigo pegar o link aqui do grupo. Aí vocês entram lá. Deixa eu ver se eu consigo aqui Certo. Tá, pegar obrigada. uma link.
eu acho que eu não vou conseguir, mas eu... Professor, Oi? é a Cássia. Ah, ei, a casa, tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Aqui, gente, vou colocar no chat, tá? Vocês podem entrar lá. Pode falar, Cássia. Certo. Essa questão que você falou, com relação ao texto, entraria também a questão social, estética, né? Porque muitas das vezes nós vimos essa questão da história dos negros também. Poderia ser colocado também a questão estética, que muitas das vezes os negros acabam perdendo a sua, digamos assim, Você acaba mudando o próprio fenótipo, né? E assim, é, o cabelo é afro, eles alisam, né? acaba, sim, É isso? acaba, sim, a questão estética, né? Com relação ao cabelo e também até mesmo a valorização da cor da pele. Muitas das vezes, alguns não têm, influenciado por essa questão social, né? De valorização mais dos brancos, né? E acaba perdendo a sua essência. Mas é isso, né? Esse texto, engraçado que eu ia trabalhar outro texto, né? E aí eu não encontrei o texto e trabalhei outro tema, né? Mas eu achei que foi pertinente, porque hoje, coincidentemente, é o Dia da Consciência Negra, Consciência né? negra, É a primeira vez que é feriado nacional. Olha que Aham, interessante, né? O destino trabalhando. O que acontece? Por que as pessoas, por exemplo, que têm um cabelo afro, cheio, né, ou é cacheadinho, eles raspam? Eles raspam é, porque a estética branca é a... Eu vou tentar explicar isso de maneira bem mais simples. sucinta, sim. Eu conheci pessoas que foram demitidas porque o cabelo era crespo e a pessoa não quis cortar. O cabelo era caidinho, bonitinho, assim, encaixadinho, e a empresa dizia assim, não pode, não queremos. E aí, por quê? Essa estética negra, que é racista, né, esse preconceito contra a estética negra, ela é um projeto... Deixa eu desativar aqui rapidinho. O som tá mexendo aqui. O microfone da colega que está ligado. Pronto. Por exemplo, a empresa não contrata pessoas com a estética afro, né? Então, o garoto tinha o cabelo cheio e a empresa não o empregou. Mas a empresa também não contrata pessoas com cabelo grande e liso? Também não. Mas a gente entende que o cabelo negro, o crespo, né? Ele é algo que foge aos padrões estéticos europeus e americanos. E foi tudo isso que a gente, desde criança, aprendeu, né? Então, se você vai olhar as histórias, as fábulas infantis, você vai encontrar a Branca de Neve, branquinha, do cabelo liso. Você vai encontrar a Cinderela, que é branca, do cabelo liso. Então, as pessoas nem percebem que, por trás daqueles desenhos aparentemente ingênuos, há uma ideologia por trás. Há um projeto estético e domínio, entende? Então, as crianças aprendem ali que aquilo é bonito e aquilo que é diferente daquilo, ou seja, padrão estético, ou seja, a pele branca, cabelo liso é bonito, e o que foge disso é feio. Então, assim, o cabelo afro, por exemplo, ele é um cabelo que é volumoso, né? Mais crespo e tal. Muitas pessoas têm vergonha, porque o que aconteceu em programas de televisão, o próprio Silvio Santos, fazendo chacota, fazendo piada, perguntando se tinha piolho, sabe assim? Então, assim, você percebe esse racismo, os negros também percebem esse racismo e ficam envergonhados, essa cultura de empoderamento e de valorização da identidade é recente, mas pouco tempo atrás as pessoas eram ridicularizadas, as pessoas riam, faziam piadas,
falavam que tinha piolho, sabe assim? Enfim, tudo isso é ódio, é preconceito, né? E a gente foi internalizando isso, naturalizando isso, esperando que as pessoas negras se adequassem a essa estética branca, né? Então, eles mesmo que tiveram que se adequar às normas da sociedade para sobreviver, né? E aí muitos deles acabam, inclusive, tendo tanta vergonha de si, que viram racista também. Começa a ser racista, a fazer piada racista, a não gostar da própria cultura. E aí, porque ele quer ficar parecido com as pessoas brancas, de costumes brancos, de cultura estética brancas, né? Isso é um problemão, vocês não têm noção, tá? Mas vocês podem me perguntar aí mais coisa aí, se quiserem, tá? Vão perguntar, vocês vão observam. Professor, isso aí que o senhor falou é a pura verdade. O que eu vejo, que eu fico observando que dificulta mais em amenizar essa situação do racismo, do preconceito, é porque o próprio negro, ele discrimina ele mesmo, ele próprio, entendeu? A própria raça dele. É muito triste, sabe por quê? Porque você pega um povo que por quase 300 e poucos anos foram escravizados. Ele fala escravizado, é uma palavra até fofinha e bonitinha. As pessoas foram estupradas, homens, mulheres e crianças negras eram estupradas, eram mortas, torturadas na frente de todo mundo, sabe? E o próprio negro, muitas vezes, tinha que torturar e matar o outro negro. Olha que loucura. O branco fazia isso. O senhor de engenho da fazenda, ele falava, você mate o seu igual. Para você ver como que isso é algo monstruoso, né? Era o branco que dizia, você vai matar o seu amigo, o seu irmão. Você tinha que matar, senão você era morto. Então o negro aprendeu a odiar o próprio negro, a própria identidade, a própria cultura, né? Tirar o negro dessa condição de vergonha para a condição de orgulho é difícil, mas digamos assim, e é trabalhoso também, né? É trabalhoso, né? Para você ter uma noção, na minha casa, eu sou mais escuro. E olha que eu sou claro, né? Eu sou pardo. Mas, por exemplo, meu nariz, ele é gordinho. Tá vendo? Ele é gordinho. E na minha casa, quando a minha mãe ia apresentar os filhos, os irmãos são brancos. Aí dizia, esse aqui é meu filho. Eles nasceram branquinhos. Esse aqui nasceu mais escurinho, café com leite. Ela meio que justificava o fato de eu ter nascido mais escuro. Porque meu pai era mais escuro. Então você coloca na pessoa ali, olha, você tem um diferencial. Você não é igual, você é diferente. Então eu tentava ser um bom menino, tentava me comportar da melhor maneira possível, tirar as melhores notas, porque eu não era branco. Tem pessoas que são retintas, que olham para mim e dizem que eu sou branco. Porque, comparado com a cor delas, eu sou branco. Mas eu nunca me senti branco. Porque minha mãe, ela fazia ela fazia essa fala toda vez que alguém visitava a nossa casa. Esse aqui nasceu mais escurinho, café com leite, nasceu de noite e tal. Então, tipo assim, era um defeito ter nascido um pouquinho mais escuro. Mas os meus irmãos, não. Eles nasceram brancos, então nasceram ok, nasceram tudo bem. Então, você aprende desde criança que isso é motivo de vergonha. E você cresce entendendo que você é uma vergonha. Então, para você sair dessa condição de vergonha e passar para uma condição de ter orgulho de você, da sua história, você precisa estudar. Não tem como. Então, você vai pegar história, você vai pegar Racionais MCs, por mais que eles falem de muita violência, eles também têm um contradiscurso a essa cultura racista, preconceituosa, que criminaliza o negro e a periferia. Você vai pegar a história da Maria Carolina de Jesus, que cresceu catando lixo, ali que trabalhava na catando lixo, morava na favela e era humilhada pela polícia. Então, você vai percebendo as dores das pessoas e você se vê representado ali, né? Aí você diz, nossa, isso é triste, isso não é legal, isso não devia acontecer. Bom,
Se não tiver acontecer, então as coisas precisam mudar. Então, a gente começa a ter uma postura diferente, né? Que é, se eu acho que as coisas não têm mudança, eu tenho que começar a acreditar que tem que ter mudança. Porque eu não mereço uma vida infeliz, meus filhos também não vão merecer uma vida infeliz, o meu passado já foi infeliz, né? Então, para que eu vou baixar a cabeça? Eu vou aceitar isso, né? E isso é passar da vergonha para o orgulho, né? Em vez de negar e esconder, afirmar isso, né? Porque muitos lutaram para que hoje, por exemplo, se comemora também, né? A questão do Zumbi dos Palmares, né? Que foi perseguido, conseguiu fugir, e aí montou o quilombo, e ali ele conseguia ajudar outras pessoas a fugirem, né, das fazendas onde eles eram escravizados, e ali eles se juntavam, se agrupavam e se defendiam dos bandeirantes. Então pensa, né, o povo que lutou pra caramba, sofreu pra caramba, que até hoje resiste com o samba, com o rap, com a slam poesia, que eu acho linda, maravilhosa, com o funk, com o jazz, com o blues, enfim, a galera está resistindo, está dizendo, a gente sobreviveu, a gente vai continuar sobrevivendo. Isso é muito bonito, apesar de toda a dor, de todo o preconceito, de todo o ódio, de toda a violência, inclusive do Estado, essas pessoas estão de pé. Então, em homenagem a elas, essa história de força, de resistência, a gente deve olhar para a gente mesmo e ter orgulho e não ter vergonha. E não aceitar nenhum tipo de discriminação, sabe? Não abaixar a cabeça mais também, né? Quer dizer, olha, essa piada não é engraçada. Olha, não gostei. Eu fico pensando assim, nas pessoas que foram humilhadas um dia e não puderam dizer isso, o que elas fariam, sabe? As pessoas que eram escravizadas, que eram obrigadas a ficarem caladas, que elas, no meu lugar, hoje elas fariam. Então, elas com certeza iriam dizer, ei, isso que você está dizendo é racista, isso não é engraçado. Isso causa dor, causa sofrimento. Então, não faça isso, não gosto. Então, essa postura que eu, por exemplo, eu tento ter, se eu estou numa sala de aula e tem pessoas fazendo bullying, discriminando alguém. Fala, epa, você não é legal. Peço desculpas. E não faça isso novamente. Eu não vou deixar. Eu vou chamar seus pais. Então, é assim, é uma postura rígida mesmo, dura, porque racismo mata, né? A periferia é morta diariamente por conta disso, por conta da nossa etnia. E a gente não pode aceitar isso como natural e normal, né? A gente não pode mesmo, né? Bom, vocês querem fazer mais perguntas? Verdade, professor. Precisamos ser a voz desse povo que naquele tempo não pôde falar o que desejaria, né, o que sentia, mas eles eram oprimidos, né? Então não tinha essa oportunidade. E hoje, graças a Deus, temos a oportunidade, então temos que fazer a diferença, né? Vale a pena. Eu digo que vale a pena. Tem gente que tem até um pouco de receio, assim, de falar as coisas comigo. Eu falo assim, que bom que a pessoa tem receio, sinal que ela sabe que eu não vou ficar calado, né? Então, que bom. Verdade, verdade. Se não tem respeito, tenha pelo menos medo, então, né? Então, beleza. Isso Porque mesmo. calado eu não fico diante de preconceito e discriminação, não fico. Tá? Bateu, levou, sabe? Tem um dizer que quem não vai pelo amor, vai pela dor. Então, assim, quer ficar comigo? Seja paz e amor, não venha com homofobia, com machismo, com racismo. Não passarão, entende? Não passarão. Verdade. Mas é isso. Vocês querem perguntar mais alguma coisa? Estão satisfeitos por hoje? Para mim está bom. Bom, Já peguei já no meio, mas tá tudo bem. eu estou gravando, então essa aula vai ficar disponível amanhã, ou até hoje mesmo. Aí eu mando para as pessoas que estiverem interessadas em assistir e tal. Enfim. Então, assim, gente, tenham orgulho da sua história. Todo mundo que é pobre no país tão desigual como o Brasil é um sobrevivente. Isso já é um motivo de orgulho. Para a gente mudar isso, a gente tem que parar de baixar a cabeça, né? Parar de baixar a cabeça. A gente tem o nosso valor.
E a gente tem que ensinar para nossas crianças que a gente não deve baixar a cabeça. Então, as nossas crianças aprendem com a gente, com o nosso exemplo. Para que elas nasçam com orgulho, a gente tem que ensinar para elas o orgulho. Então, parar de baixar a cabeça, não aceitar discriminação, não aceitar piada, não aceitar menos do que a gente merece. Que a gente vai criar uma geração que vai ter orgulho, mais força para combater essa discriminação, essa violência, esse preconceito ainda, infelizmente, existente no Brasil. Boa noite para vocês, fiquem na paz, fiquem com Deus, fiquem com o Buda, fiquem com Alá, fiquem com o Axé, fiquem com os orixás, fiquem com, enfim, aquilo que quiser bem para vocês. Bom, um abraço e até a próxima aí. Boa noite, professor. Até. Boa noite.